administrar a igreja, mas cada um de nós tem a responsabilidade de fazer o talento se multiplicar. Cada um de nós temos a responsabilidade de investirmos corretamente esse talento que o Senhor nos deu. Imagine como a irmã do Ministério Infantil, por exemplo, ela tem um talento, ela tem a capacidade, ela tem a graça de Deus, ela começa a investir nas crianças, e tinha 10 crianças, daqui a pouco tem 20, daqui a pouco tem 30 crianças. O que é isso? É o talento se multiplicando. O irmão do louvor, ele está ministrando o louvor na igreja, está adorando, liderando o grupo aqui. Daqui a pouco a igreja está com uma certa quantidade de membros adorando, louvando ao Senhor. E daqui a pouco tem mais pessoas adorando. Daqui a pouco tem mais pessoas adorando. E mais pessoas adorando. O que é isso? É o talento dele se multiplicando. O irmãozinho que limpa a cozinha lá atrás, a irmã que cuida das mesas lá atrás, ela está limpando, está fazendo um serviço na casa do Senhor. E daqui a pouco tem mais irmãs agregando para ajudar a cuidar da igreja, a limpar a igreja. E daqui a pouco entra mais irmãs, e aí vai crescendo o grupo, e a igreja fica mais cuidada. O que é isso? É o talento dela sendo multiplicado. Glória a Deus. Então, irmão, não tem desculpa para a gente ficar quieto. Não tem desculpa para a gente ficar acomodado. Não tem desculpa para fazermos como aquele servo que pegou um talento e colocou na terra. Aonde você tem colocado o seu talento? Glória a Deus. Em qual buraco você tem colocado o seu talento? Se pergunte. Aonde é que você tem investido o talento que o Senhor te deu? E todos aqui, sem exceção, têm algum talento. Talvez você tenha 1, talvez você tenha 5, talvez você tenha 10, talvez você tenha mais. Mas todos aqui receberam algum talento da parte do Senhor. Ninguém ficou de mão vazia. Todos receberam alguma coisa. E quando se trata na questão de administração na área negativa, em relação aos talentos e às finanças, nós vemos aí que a falta de iniciativa é o que traz mais complicação. Esse servo aqui, ele não soube que ele precisava investir o talento que Deus deu para ele. Ele tinha apenas 1. Não era muito, porque Deus sabia da capacidade que ele tinha. Deus nunca vai te dar muito ou além daquilo que você tem capacidade de fazer. Deus nunca vai exigir de você fazer alguma coisa além da sua capacidade, jamais. Deus sempre vai dar a porção correta. E naquela porção que o Senhor te deu, Ele vai esperar que você invista. Ele espera de cada um de nós que fazemos o trabalho pela qual Ele nos capacitou a fazer. É aí que entra a unção da pessoa. É aí que entra a unção do Espírito. Muitas pessoas confundem unção com movimento. Unção, na verdade, não é sentir. Unção não é para fazer você se arrepiar. Unção não é para você sapatear e pular. Isso é bênção, faz parte do movimento do Espírito. Mas isso não é unção. A unção é capacitação espiritual. A unção é um revestimento de poder do Espírito Santo para te dar condições de ir além. Aleluia. Condições de exercer o seu ministério. Condições de fazer o seu talento se multiplicar. Isso é unção. Glória a Deus. Por isso que quando a gente vê um irmão aí cheio da graça de Deus, cheio da unção de Deus, a gente acha, não, ele está cheio, transbordando da unção. Não, irmão. Ele simplesmente está debaixo do chamado de Deus. Glória a Deus. Ele simplesmente está debaixo da autoridade de Deus, na posição correta de Deus. Então a unção de capacidade flui sobre a vida dele, e aí as coisas começam a acontecer. A falta de iniciativa impede que a unção flua. Você entendeu isso? A falta de iniciativa impede que a unção na sua vida flua. Por isso que muito crente fica seco. Jeová. Por isso que existe muito crente raquítico na igreja. Você está entendendo, meu irmão? Se você ficar parado, você definha. Você está entendendo? Se você ficar parado, a unção vai embora. Você está entendendo? Se você não fazer a obra de Deus, a sua vida espiritual vai definhar e vai secar e vai morrer. Papai, eis-me aqui. Você está entendendo como está ligado uma coisa na outra? Deus não quer ativismo do crente. Deus não quer que o crente fique naquela correria maluca, doida, desenfreada, vivendo 24 horas na igreja. Deus não quer isso. Deus quer que aquilo que Ele te capacitou para fazer, você levante e vá fazer. Aquilo que Deus te capacitou, te deu graça e talento para desenvolver, que você comece a colocar isso em ação, em atividade. Não fique passivo, não fique parado sem iniciativa. Ponha isso em atividade. E quando você se levanta, diz aqui, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, o Senhor começa a derramar mais unção, mais capacitação,
mais graça, mais sabedoria. E aí você vai fazendo, e vai multiplicando, a igreja vai crescendo, e a obra vai crescendo, e a unção vai descendo, e a graça vai vindo também junto, irmão. Aleluia. Tudo isso reflete na vida da igreja. É verdade. Tudo isso reflete na vida dos irmãos. Glória a Deus. Então a falta de iniciativa, ela compromete a vida da igreja e compromete a unção da igreja. Isso é forte. Isso é forte, compromete a vida da igreja. A gente vê a igreja onde existe uma meia dúzia de irmãos que trabalha, que faz com gosto, com alegria, que ora, que jejua, se consagra, que busca cooperar com a igreja, fazer algo em prol da igreja. E a igreja é carregada por aqueles irmãos. Glória a Deus. Você vê os irmãozinhos que assim, Jesus, dá graça, Senhor. Mas Jesus fala, vai meu filho, só tem tu, vai, irmãozinho, vai, junta no outro, vai, carrega. Tem 50 irmãos parados, pesando nas costas daqueles irmãozinhos. Mas eles estão indo. Uma hora o Espírito Santo começa a derramar mais unção, mais graça, mais fogo. Aí contamina mais uma brasa aqui, contamina outra brasa ali, contamina outra brasa lá. E aí começa a igreja a caminhar, dando glória, aleluia. A igreja vai indo, é assim que vai, irmão. Amém. Começa com pouco. O fogo começa numa brasinha só. Mas quando existe uma brasinha acesa, as outras brasas também vão se aquecer. Glória a Pergunta Deus. pro seu irmão, você é uma brasinha acesa ou você é apenas um carvão frio? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vemos aqui, irmãos, que o princípio do início da obra do Senhor, que o Senhor deu aqui a esses servos, foi que Ele chamou os seus servos. Todos aqui foram chamados para exercer algo na casa de Deus. Não existe ninguém que possa falar assim, Deus nunca me chamou, Deus chamou o pastor que se vira. Não existe isso. Deus nunca me chamou, Deus chamou o irmãozinho ali que dirige o culto. Não existe isso. Deus chamou a todos. Olha o que o texto diz. Por isso também, como um homem que partindo para fora, chamou os seus servos. Ele chamou a todos os servos e deu a responsabilidade, segundo a capacidade de cada um, na mão de cada um. E o que mais que ele fez? Depois que ele entregou essa responsabilidade, ele confiou os seus bens. Que coisa linda! Imagina quando nós entendemos isso como igreja, o Senhor poder olhar para a igreja e falar assim, essa igreja está no centro da minha vontade, eu vou confiar a todos os meus bens. Eita Deus de glória, aleluia. Maravilha, irmão, você vai saber o que é céu na terra. Oh, aleluia. Você vai entender realmente o que é céu na terra, quando Deus puder olhar para a igreja, olhar para mim, olhar para você e falar assim, eu posso confiar os meus bens na mão dele, na mão dela. Os bens de Deus não é só coisas materiais, o bem de Deus é poder, é unção, é revelação, é transformação, é vida mudada, é bênçãos materiais, espirituais, emocionais, é graça de Deus. Oh, maravilha. Os bens de Deus abrangem todas as áreas. E Deus olha para alguns e confia. Mas também Deus olha para outros e fala assim, coitado, esse está parecendo avestruz, está com a cabeça dentro da terra. Não está me enxergando, não está entendendo o que eu quero. Não está ligado. Vamos acordar a igreja. Amém. Deus quer fazer coisas maravilhosas conosco. Se Deus está permitindo a gente aprender um pouquinho disso, é porque Ele tem projeto de fazer coisas grandes. Amém, aleluia. Porque o desejo dele é fazer coisas maravilhosas. Jesus está para voltar, o tempo está acabando, então nós temos que apressar. Amém. Para fazer o melhor que pudermos e arrebatarmos almas o máximo que pudermos para o Senhor. Aleluia. Esse é o projeto. Então fala para o seu irmão, desperta, irmão. Acorda. Filipenses capítulo 2. Abra comigo Filipenses capítulo 2. Eu vou aproveitar este assunto. Nós vamos andar um pouquinho na Bíblia esses minutos que temos. Está dormindo muito, está dormindo muito. Filipenses capítulo 2, versículo 20. Se você puder acompanhar comigo. Dois 20 diz assim: porque a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuida do vosso estado. Olha o que diz o verso 21, que forte. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Olha aí o segredo. Ai, ai, ai. Olha aí, irmão, o que o texto bíblico está dizendo. Olha o que Paulo está falando para a igreja de Filipos. Olha, eu tenho um sentimento que, sinceramente,
Olha o que Paulo está falando. Sinceramente, eu tenho a impressão, Paulo está falando, tenho a sensação que a gente, como apóstolos, estamos preocupados com aquilo que vocês necessitam, com aquilo que é do vosso interesse, o vosso estado, a vossa situação, a vossa necessidade. Por quê? Porque infelizmente me parece que todo mundo está preocupado só com o que é seu. Está preocupado só com aquilo que te interessa, não com as coisas de Cristo. Olha o que Paulo está falando para a igreja de Filipos. E essa é uma realidade hoje na igreja. A gente olha para a igreja e a gente vê, parece que a maioria está preocupado só com aquilo que lhe interessa. É a casa, é o trabalho, é o carro, é o que vai acontecer amanhã, é os meus projetos, é os meus alvos, é os meus gols, é a minha família. Irmão, o Senhor tem sempre falado na palavra dele: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. É o que Paulo está falando aqui. Ele está parafraseando Mateus. Ele está falando: irmão, se preocupe com aquilo que é de Cristo. As outras coisas o Senhor vai acrescentar na tua vida. Tudo que nós precisamos está em Cristo. E é o que diz a postura de vocês aí, concernente à questão administrativa na área financeira: corrupção e coração mal intencionado. Como é difícil nós trabalharmos com alguém cujas intenções são dúbias. Como é difícil conversar com um crente que você conversa com ele 10, 15 minutos e você não consegue saber o que ele quer. Ele fala uma coisa com você, mas na mente, no coração está pensando outra. Ele fala que vai te ajudar na obra, mas no fundo do coração ele está com segundas intenções: tomar o seu lugar, tomar a frente. Isso é terrível, irmãos. A gente tem que entender que nós somos corpo, que nós somos membros de um corpo. Não tem jeito da mão ultrapassar o braço, é impossível. Não tem jeito do nariz sair da frente e vir aqui para trás na nuca, é impossível. Entenda isso. Quando conversa com um irmão, conversa com uma irmã, seja transparente, seja claro, seja espiritual. Deixe o Espírito Santo revelar quem você realmente é, quem está na sua mente, no seu coração. Porque quando isso acontece, meu amado, minha amada, o Espírito de Deus sobra. O Espírito de Deus capacita. O Espírito de Deus pode operar. Glória a Deus. Maravilhas. É terrível. A igreja de Filipos tinha muitos lá que faziam a obra pensando no prêmio. Pensando, já viram aqueles irmãozinhos que chegam na igreja, pastor, e falam assim: ô pastor, eu vou ser membro dessa igreja, mas eu sou pregador. Misericórdia. Se não der microfone para mim, não fico 6 meses aqui. Ou então aquela irmãzinha chega na igreja e fala assim: pastor, eu gostei dessa igreja, eu vou ficar aqui, mas eu sou líder do louvor. Misericórdia. Se eu não puder cantar, bye bye. Misericórdia, Jeová. Jesus, amado. Fogo nela. E isso acontece no nosso meio, amados. Verdade. Isso acontece no nosso meio. Não é a vontade do Senhor para isso. A vontade do Senhor é que você chega e se agregue ao corpo. Amém. Que você chegue e compartilhe com o corpo, se ajunta ao corpo. Aleluia. E seja onde for a função que o Senhor te escolheu para exercer, Ele vai te capacitar, vai te colocar lá para fazer. Deus não se engana. Deus tem a função para cada um no lugar certo, na hora certa. Aleluia. Muitas vezes nós não estamos na função fazendo o que devemos fazer, porque nós estamos ou de braços cruzados, ou estamos mal intencionados, ou não temos iniciativa. Ou não queremos fazer a obra de Deus para agradar o Senhor e contribuir com o seu reino. Queremos fazer para ver o que vai ganhar de prêmio, qual vai ser a recompensa, qual que vai ser o benefício, qual que vai ser a dádiva que eu vou receber da igreja concernente a isso. Está cheio, existem muitos pregadores que não pregam e não recebem pelo menos $1.000 de oferta. Já ganhou o seu galardão. Verdade ou não? Tem muitos cantores que não cantam em igreja pequena. E quando vai na igreja grande, é 20 mil, é 30 mil, é 50 mil. Tem muitos cantores que não cantam em igreja, só cantam em grandes multidões. E tem muitos crentes, irmãos, que não faz nada na casa do Senhor porque quer receber elogio. É a mesma coisa. Verdade. É como se você estivesse pedindo um pastor: pastor, eu só faço alguma coisa se eu receber. E às vezes não é questão financeira, é receber elogio, receber olhar, é receber tapinha nas costas, é receber
aquela palavrinha de motivação. Irmão, Deus nos chamou para multiplicar talentos. Amém. Deus nos chamou para fazer a obra e para agradar a Ele, independente se a gente gosta, se não goste, independente se o pastor te elogia ou não, Amém. independente se alguém te apoia ou não, Amém. independente se tem alguém te olhando ou não olhando, independente de qualquer coisa, Deus nos chamou para fazer a obra, Aleluia, Pai. porque o tempo é curto. Na área financeira, ponto 3, investimento inadequado. Muitas vezes nós ficamos frustrados na casa do Senhor e fora da casa do Senhor, no nosso lar também, concernente à vida financeira nossa, porque nós investimos inadequadamente aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Principalmente tratando na área financeira, na área de dinheiro, irmãos. A palavra de Deus diz que o dízimo, a primeira parte, não é a última parte, é a primeira parte. É os 10%, é a primeira parte daquilo que o Senhor nos dá. Tem muito crente que entende isso errado. Muito crente paga as dívidas todinha primeiro, paga todas as contas primeiro, e se sobrar no finalzinho, tira 10% e dou para a igreja. É o contrário. Primeiro se recebe, tira a primeira parte do Senhor, os 10%, e aquilo que sobra é que é teu. É aquilo que sobra que o Senhor quer fazer multiplicar. É aquilo que sobra que o Senhor quer fazer você viver a fé realmente sobrenatural e ver se multiplicar. Muitas vezes a gente não vê esse milagre, esse dom de Deus na nossa vida, porque fazemos o oposto. A gente deixa o restinho para lá do Senhor em vez de dar o primeiro para Ele. E quando se trata na questão de investimento da vida financeira, o Senhor primeiramente quer que a gente invista no reino. O nosso primeiro investimento na área financeira tem que ser no reino do Senhor. Amém. Quando se trata de reino, quando eu falo reino, irmãos, não estou falando apenas na igreja. Muitas vezes nós podemos investir na vida de missionários. Nós podemos investir na vida do irmãozinho lá fora que está precisando de ajuda. E Deus colocou ele no seu caminho. Amém. Deus quer que você invista, que você plante sementes na vida dele. Muitas vezes é uma prostituta lá fora, precisando de ajuda. Muitas vezes é um mendigo, muitas vezes é um drogado. Verdade. Deus quer que nós invistamos primeiro no reino. Amém. Quando investimos no reino, meu amado, minha amada, então Deus investe na nossa vida. Amém. Quando a gente tem um coração disposto a investir na obra do Senhor, no projeto do Senhor, o Senhor inclina o coração para investir em nós também. Amém. E a semente que a gente planta, que nós plantamos, ela vai gerar conforme a sua natureza. Se nós plantarmos milho, não espere colher abobrinha. Se você plantar feijão, não espere colher melancia. Se você planta finanças, espere colher finanças. Se você planta amor, espere colher amor. Se você planta paciência, você vai colher paciência. Se você também plantar a contenda, o que você vai colher? Contenda. Contenda. Se você plantar murmuração, o que você vai colher? Tempestade. Se você plantar aquilo que não presta, é o que você vai colher também. E no reino de Deus, quando nós plantamos, há uma grande diferença. Por quê? Porque quando nós plantamos no nosso reino, a gente só recebe aquilo que nós plantamos. Quando nós plantamos no reino do Senhor, nós recebemos 30%, 60% ou 100 vezes mais. Vai depender da sua fé. Deus dá 30 vezes mais, 60 vezes mais ou 100 vezes mais aquilo que nós plantamos. E além disso, o Senhor manda porção dobrada. Glória a Deus. Aleluia. Você quer receber porção dobrada, irmão? Eita, glória. Começa a investir no Aleluia, reino. papai. Começa a investir no reino. Começa a plantar no reino. Plante no reino. Quanto mais você plantar no reino, mais Deus vai dar para você plantar. Você planta, Deus coloca mais. Você planta, Deus coloca mais. Ninguém vence Deus em dar. Quanto mais você dá no reino, mais o Senhor te dá. Você dá 100, Deus dá 1000. Você dá 2000, Deus dá 10.000. Você coloca 50 sementes, Deus coloca um saco na tua mão. Aleluia. Quanto mais você planta no reino, mais o Senhor coloca na tua mão para você plantar. Aleluia, Porque Pai. Ele sabe que um verdadeiro semeador, ele não para de semear. Amém. Mas aquele que tem o costume de comer a semente, um dia o saco acaba. Verdade. Um dia a semente acaba. E aí nós vemos irmãos chorando, lamentando, buscando ajuda, pedindo auxílio da comunidade, porque não sabe administrar essa questão. Então eu quero te aconselhar, invista no reino primeiro. Depois você invista na sua vida.
Irmãos, eu tenho um costume comigo, eu não sei se alguém tem esse costume, eu tenho um costume, quando eu vejo alguma coisa boa, de qualidade, que alguém trouxe, seja um livro, seja um DVD de missionário, seja um irmão que trouxe algum material de estudo bom, isso é investir no reino. Verdade. Eu não penso duas vezes. Às vezes é caro, não importa, é de qualidade, é de Deus, veio do céu, está inspirado pelo Espírito, eu aproveito e invisto. Amém. Porque quando eu invisto naquilo ali, isso vai ser de benefício para a minha vida, vai ser de benefício para o meu ministério e vai ser de benefício para a igreja. Amém. Quando eu vejo algum projeto na igreja que eu sei que vai salvar almas, eu não penso duas vezes, eu invisto. Amém. Eu planto semente ali, porque eu sei que vai surtir frutos, vai trazer benefício para a igreja e para o reino, e as bênçãos vão chegar até a mim. Amém. Quando eu vejo qualquer coisa que a igreja faz no contexto de corpo, que eu sei que vai surtir efeito no mundo espiritual, que eu sei que vai surtir efeito na vida de alguém, que eu sei que vai trazer frutos espirituais, eu estou junto, estou dentro. Glória a Agora Deus. tem muita coisa que a gente investe que não traz benefício nenhum. Tem muita coisa que nós empenhamos as nossas finanças que não traz nenhum resultado, nem espiritual e nem material. Você quer ver uma coisa? Show gospel. Que benefício você tem disso? Não sou contra. Para quem gosta de ir, não sou contra. Mas show gospel você só beneficia o cantor. Muitas vezes, nada no reino. Agora vai no culto, numa cruzada, numa campanha, numa palestra, uma conferência missionária, evangelística, cujo objetivo é salvar vidas. Aleluia. Cujo objetivo é ganhar almas, cujo objetivo é ensinar a palavra, cujo objetivo é evangelizar, cujo objetivo é trazer a presença de Deus. Vai num lugar desse, meu amado, você está contribuindo para o reino, vai salvar muita Amém. vida, Aleluia. vai trazer diferença para a sua vida e vai trazer diferença para o corpo de Cristo. Invista no reino. É extremamente importante nós aprendermos a investir no reino. Ponto 4 da apostila dos irmãos. Aliás, no ponto 3, existem algumas coisas que nós precisamos tomar cuidado. Isso aqui é um pouco mais na área de liderança. Quando a gente trata a questão de investimento na casa do Senhor, precisamos entender aonde nós precisamos dar prioridade em questão de investimento. Eu participei de algumas igrejas que o investimento primordial era na área de missões. A igreja investia pesado na área de missões. Em questão de 3 anos, 4 anos, a igreja triplicou. O cara investia pesado em missionários. Tanto é que hoje ela tem 78 missionários no campo. Que sustenta, que a igreja sustenta. Em 10 anos, 78 missionários no campo. Isso é um projeto lindo, um projeto maravilhoso. É de Deus. Invista nisso. Vale a pena. Agora, quando nós nos preocupamos somente em investir em som, somente investir em cadeira, somente investir em paredes,